Em outubro de 1962, o mundo não caminhou até a beira de uma guerra nuclear por um ato súbito de loucura ou por um plano secreto mirabolante. Caminhou porque alertas claros, concretos e documentados existiram, e, por razões humanas compreensíveis, foram ignorados ou minimizados por tempo demais. A crise dos mísseis de Cuba não é a história de líderes irracionais apertando botões por impulso. É a história de decisões pequenas, acumuladas, tomadas apesar de sinais evidentes de risco crescente. O alerta concreto surgiu de forma objetiva e verificável. Em agosto de 1962, serviços de inteligência dos Estados Unidos já detectavam um fluxo incomum de navios soviéticos em direção a Cuba. Não eram embarcações comerciais comuns. Fotografias aéreas, relatórios navais e interceptações indicavam cargas volumosas, protegidas, descarregadas sob forte vigilância. Em setembro, analistas da CIA produziram memorandos internos alertando que a União Soviética estava alterando qualitativamente sua presença militar na ilha. Havia relatos de técnicos soviéticos especializados em mísseis antiaéreos, algo desproporcional para uma simples defesa local. No dia 4 de setembro, o governo americano divulgou publicamente que não toleraria a instalação de armas ofensivas em Cuba. Poucas semanas depois, em 14 de outubro, o alerta se tornou incontestável. Um avião U-2 fotografou rampas de lançamento de mísseis balísticos de médio alcance em construção, capazes de atingir grande parte do território continental dos Estados Unidos em poucos minutos. Não era uma hipótese. Não era uma inferência ousada. Eram imagens nítidas, analisadas por especialistas, confirmadas por múltiplas fontes técnicas. Antes mesmo dessas fotos definitivas, o alerta já existia em forma de padrão. Cuba havia se tornado, em poucos meses, um ponto logístico militar soviético sem precedentes no hemisfério ocidental. Especialistas do Departamento de Estado e do Pentágono advertiram que, se aquele ritmo continuasse sem reação, o custo estratégico seria enorme. O alerta, portanto, não foi tardio. Ele foi progressivo, cumulativo e sustentado por dados concretos. A pergunta inevitável é: por que esses alertas foram ignorados ou minimizados por tanto tempo? A resposta não está em incompetência simples, mas em uma combinação clássica de fatores humanos. Primeiro, excesso de confiança baseado em precedentes recentes. Em 1961, a tentativa desastrosa de invasão da Baía dos Porcos havia demonstrado que a União Soviética evitava confronto direto com os Estados Unidos no hemisfério ocidental. Muitos formuladores de política assumiram que Moscou não arriscaria uma escalada tão explícita. Esse viés levou analistas a reinterpretarem sinais preocupantes como meramente defensivos. Segundo, havia pressão política interna. O presidente Kennedy ainda carregava o desgaste da Baía dos Porcos e enfrentava críticas de fraqueza diante do comunismo. Admitir publicamente que mísseis soviéticos estavam sendo instalados a poucas centenas de quilômetros da Flórida significaria reconhecer uma falha estratégica grave. Durante semanas, isso incentivou uma postura de cautela excessiva, quase paralisante. Melhor esperar mais uma confirmação do que agir sobre algo que poderia ser acusado de alarmismo. Terceiro, pensamento de grupo dentro das estruturas decisórias. Relatórios que sugeriam uma mudança radical de postura soviética eram frequentemente diluídos ao subir a hierarquia. Linguagem assertiva se transformava em probabilística. Há indícios de virava é improvável que. Do lado soviético, o mesmo padrão humano se repetiu. Nikita Khrushchev recebeu alertas internos claros de que a descoberta dos mísseis era apenas uma questão de tempo. Ainda assim, o plano seguiu por pressa estratégica e subestimação do adversário. Quando a consequência chegou, ela foi imediata, mensurável e potencialmente terminal. Durante 13 dias, forças nucleares permaneceram em alerta máximo. Houve episódios documentados em que apenas decisões individuais evitaram a escalada. Estima-se que uma guerra nuclear mataria dezenas de milhões nas primeiras horas. A crise levou à retirada dos mísseis, à criação da linha direta Washington-Moscou e a mudanças profundas na doutrina militar. Nada ali exigia revelação secreta. O alerta existia. Foi ignorado. Isso faz sentido. Poderia ter sido evitado. Se você ficou até aqui,
É porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.